O treinador precisa parar de inventar. Ele precisa parar de inventar. Tem que fazer o simples. Respeito muito o Vitor Hugo, mas o titular é o Everton Ribeiro. Você está disputando uma final de Copa do Brasil, põe um jogador experiente, o momento é ruim, o momento está difícil. Ele coloca o mesmo time que tomou de 3-0 do Atlético Paranaense. O que o treinador tem na cabeça? Sério. O que ele tirou, acho que talvez o Davi Luiz e colocou o Pulgar. Mas aí é a organização. Qual é a organização que o Flamengo tem? Rapaziada, parabéns, hein? Parabéns a essa diretoria aí, Marcos Braz, Bruno Spindel, Landim, principalmente o Landim. Parabéns, parabéns por terem contratado o Sampaoli, parabéns por terem contratado o Vitor Pereira, parabéns, parabéns por terem mandado Dorival Júnior embora. Técnico esse que hoje deu uma aula em campo pro Sampaoli. Deu uma aula em campo. Com muito menos, o Dorival Júnior, com muito menos peças, conseguiu fazer muito mais do que esse técnico Sampaoli. Muito mais. O time do São Paulo completamente inferior ao time do Flamengo, mas jogou muito mais bola, coletivamente e individualmente. Tudo funcionou para o São Paulo hoje. Praticamente controlou toda a partida, praticamente. No primeiro tempo, amassou o Flamengo. O Flamengo ainda teve uma chance aqui, outra ali, mas não deu um chute ao gol. Um chute ao gol. Nenhum, zero. O São Paulo amassou o Flamengo no primeiro tempo. Na reta final, conseguiu o gol com o Calleri. Todo mundo estava vendo que o Wesley estava sofrendo naquela lateral direita, porque o Gabigol tentava ajudar o Wesley ali na hora da recomposição, mas não conseguia muitas das vezes, então o Wesley estava ficando sobrecarregado com o Nestor, com o Caio Paulista caindo pelo lado dele. E aí, no final, na reta final do primeiro tempo, o Nestor cai ali pela meia esquerda livre, cruza na área e o Calleri faz de cabeça. São Paulo sai com 1-0 pro intervalo. Cara, é inacreditável uma parada dessa. E aí volta pro segundo tempo. Ele tira o Vitor Hugo e aí ele resolve colocar o Everton Ribeiro. Olha só que engraçado. Sem o Arrascaeta e o cara simplesmente continua optando por deixar o Everton Ribeiro no banco. O que esse cara tem na cabeça? Por que ele não gosta do Everton Ribeiro, cara? Que implicância é essa com o Everton Ribeiro? E aí o Everton Ribeiro entra pro segundo tempo e ele muda totalmente a cara do time do Flamengo. O time do Flamengo vem com outra postura. O Everton Ribeiro vem e consegue manter o time do Flamengo com mais posse de bola. E aí, no caso, não foi o São Paulo que recuou. O Flamengo obrigou o São Paulo a fazer isso. O Flamengo empurrou o São Paulo para a linha de defesa. O Everton Ribeiro conseguiu fazer com que o time do Flamengo tivesse mais a posse de bola. O time do Flamengo arriscando mais, finalizando de fora da área. Só que aí, né, entre aspas, já era tarde demais. Porque você perdeu 45 minutos do primeiro tempo inteiro. Por que já não teve essa postura desde o início do jogo? Time do Flamengo totalmente sem meio campo. Botou Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, beleza, mas ficou sem o meio de campo. Só ficou com o Pulgar ali na primeira volância, tentando construir alguma coisa, achar algum passe. O Gerson conduzindo a bola. O Vitor Hugo tentando ajudar ali na marcação. Mas o Vitor Hugo é um meia, mas não conseguiu arrumar nada lá na frente, perdido em campo. Não só ele, todo o time perdido em campo. É inacreditável como que o Sampaoli, com o time que tem nas mãos, e o Dorival com o time que tem nas mãos, é assim, chega a beirar o ridículo a diferença de um técnico para o outro. O Dorival com muito menos e conseguiu fazer muito mais do que o Sampaoli, muito mais. Rapaziada, deixa o like aí no vídeo, beleza? Dá essa moral aí, ajuda demais. Se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, tá sempre ligadão aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, eu tenho certeza, eu garanto que você vai gostar. E dá o like no vídeo, beleza? Dá o seu joinha aí que ajuda demais com o crescimento do canal. E agora, vamos pro vídeo de hoje. Esses são os números da partida, Um Pascoal. pequeno número a posse de bola do Flamengo um pouco melhor por conta do final do jogo. Por conta da parte final do jogo. Onde o São Paulo errou algumas saídas de bola, principalmente o Gabriel Neves. Parece que o Gabriel Neves, o time estava jogando no 220 e o Gabriel Neves entrou no 110. Sabe, uma rotação diferente. Ele não estava no mesmo time do time do São Paulo.
O Flamengo teve 6 finalizações. No alvo, o Flamengo teve 2 finalizações. No primeiro tempo, o goleiro do São Paulo não sujou a roupa. O time do Flamengo não teve nenhuma finalização. Até o momento Zero. do gol, o São Paulo tinha 60% de posse. O Flamengo tinha feito 10 faltas contra 2 do São Paulo. E pior do que isso, é você ver o Flamengo sair do meio-campo para o ataque no primeiro tempo e errar praticamente todos os passes. O Bruno Henrique, que é uma válvula de escape do time do Flamengo, o que é que o Dorival preparou? Qual foi a armadilha que o Dorival preparou para ele? O Rafinha marcou perto Sim. e ainda tinha um sobrando. Sempre tinha um sobrando. Então ele não conseguia, ele não teve espaço para jogar. E aí a válvula de escape do Flamengo não funcionou. Gabigol e Pedro, péssimos no primeiro tempo. Péssimos. Péssimos. O menino Vitor Hugo, que eu acho que é bom jogador, fez um péssimo primeiro tempo. Só se salvou um jogador. O Gerson. Gerson. É, O Flamengo é o time que joga no barata voa. O que é jogar no barata voa? Cada jogador dentro de Rosinho campo... não concordou com a gente, hein? Cada jogador dentro de campo decide... Mas nem pensar. O quê? O Gerson tá longe de ser o Gerson que a gente conhece. Não, mas é o gente. único eu jogador Eu mais- escutei também os comentaristas do jogo. Ah, correu, Pascoal, correu ali. Mas jogar, botar a bola no chão, organizar o time, longe do Gerson. O único que Longe. se salvou... Quem jogou bem no primeiro tempo foi o São Paulo. É. São Paulo atropelou o Flamengo no primeiro tempo. Não tenho dúvida disso. O atropelo foi espetacular do São Paulo. Posicionamento, tática, a bola vinha pela esquerda. Amassou. Rapaziada, o São Paulo amassou o Flamengo no primeiro tempo, cara. Foi um amasso. E o que o Rafinha jogou, cara, não deu espaço nenhum pro Bruno Henrique. Pedro e Gabigol, mal demais no primeiro tempo. Mal demais. No segundo tempo, o Pedro ainda tentou fazer algumas coisas, escorar algumas bolas, proteger, mas também não conseguiu arrumar muita coisa. Ayrton Lucas mal. Cara, praticamente o time todo do Flamengo mal. E o que o Rafinha anulou o Bruno Henrique não tá escrito, cara. Não tá escrito. Foi sacanagem. Tá, como eu fiquei com dó do Marcos Rocha do Palmeiras contra o Caio Paulista, eu fiquei com dó hoje do Wellington contra o Caio Paulista. Não dá, não tem paridade física. Não tem como. Eu acho até Pra no mim- primeiro tempo que o Dorival ele armou essa questão ali para se preocupar com o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique estava tão aberto que ele pouco jogou. Sim, mas a bola não chega, porque Também não você não tem um chegava. jogador lúcido Chega da porque armação. não tem o Arrascaeta. Mas aí o jogador que o Pascoal tá elogiando, faltou ele se infiltrar ali entre o Arboleda e o Rafinha. ele até Porque o que Rafinha ficou tentou. aberto marcando o Bruno Henrique. Ficou um buraco ali. Isso. E o Gerson foi aonde? Que tava jogando Não, aonde? porque o Gerson tem que fazer múltiplas funções, Zinho. Ele tem que jogar de atacante, ele tem que voltar de volante e ele tem que fazer a jogada de meia. Não precisa. Discordo de você. Porque o time discordo não, de você. Porque o time não tem, Tinha não tem dois meia. atacantes, já tinha 3 atacantes. Ele não precisa ser o atacante. Ele Então, tinha mas- que ser o meia. E ele não foi. Por isso que eu não concordo que ele jogou bem. Não, o mais lúcido do Flamengo, pra mim, o mais lúcido do Flamengo foi o Gerson. O mais lúcido do jogo, Gerson. Não tem outro jogador que tenha sido mais lúcido do que ele. Pra mim, não. Não teve. Qual o jogador mais lúcido que o Gerson hoje no jogo do Flamengo contra o São Paulo? É. Não tem. Mas aí quando entra o Everton Ribeiro, melhora? Melhorou? Nem Melhora? Também não. Zé? Ou não? Não. Porque aí o Everton Ribeiro entrou bem aberto pelo lado direito, Aí né? jogou no 4-4-2, jogou num 4-2-4. Isso. Aí enfiou 4 atacantes e 2 volantes. E como é que a bola vai chegar? Como é que você vai trabalhar a bola com o cara que tem que trabalhar a bola aberto pelo lado do campo? Você perde o meio. E o São Paulo gostou demais disso. É que então, o Gabriel Neves entrou numa rotação diferente, né? Boa noite, Bruno. Boa noite, Zé. Faz José. muito tempo não ver. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Zinho. Eu vou repetir o que eu falei no jogo, no pós-jogo contra o Atlético Paranaense. O treinador precisa parar de inventar. Ele precisa parar de inventar. Tem que fazer o simples. Respeito muito o Vitor Hugo, mas o titular é o Everton Ribeiro. Você está disputando uma final de Copa do Brasil, põe um jogador experiente, o momento é ruim, o momento está difícil. Ele coloca o mesmo time que tomou de 3-0 do Atlético Paranaense. O que o treinador tem na cabeça? Sério. O que ele tirou, acho que talvez o Davi Luiz e colocou o Pulgar. Mas aí é a organização. Qual é a organização que o Flamengo tem? O Flamengo não tem nenhuma organização. Será que ele O jogou Vitor a toalha, Hugo... Zé? Ah, não sei, viu? Não sei. Porque o Vitor Hugo fazia, na hora que perdia a bola, o Vitor Hugo fazia uma marcação quase que Seria individual. bom, né?
Quase que indivíduo. O Zinho já sentiu a pancada. O Vitor Hugo fazendo uma marcação quase que individual. O Gerson também procurando o jogador do São Paulo para fazer marcação individual. Um baita de um corredor ali atrás, entre o meio e o Pulgar. O Lucas deitando e rolando. Os jogadores do lado esquerdo fazendo 2 contra 1 em cima do Wesley. Né? O Gabigol e Pedro perdidos em campo. O Flamengo não tem referências. Eu vou falar aqui com 3 pessoas mais experientes do que eu. O Pascoal, que é um repórter que acompanhou muita coisa. E vou aproveitar a experiência... Silas, olha essa imagem ali, Silas. Então. Silas, aquela imagem que passou ali. São Paulo ele não tem comando nenhum mais. Deu pra ele. Antes do treinamento, os jogadores se reuniram 1 hora e ele nem estava lá. Ozinho, a gente já separou essa imagem, a gente vai colocar, porque eu quero que vocês analisem o que aconteceu ali. O grupo não tá mais com ele. Falando, o grupo não tá mais assim, com ele. Se você, aproveitando a experiência do Zinho e do Silas, que foram treinadores e estiveram em campo com treinadores, se você não repetir o sistema de jogo com os mesmos jogadores, você não cria referências. Nos momentos difíceis, são essas referências que vão te dar segurança para você poder jogar. O Flamengo não tem referência. Com 31 jogos na frente do comando do Flamengo, o Sampaoli fala que está se adaptando aos jogadores, ou seja, eu não conheço os jogadores. Com 31 jogos, 4 meses à frente dirigindo o time do Flamengo. Então, assim, hoje, mais uma vez, ele mostra que ele não sabe, que ele não entende. Ele não entende o time do Flamengo. Não é possível que ele não possa, ele deixe o Everton Ribeiro fora. Não é possível que ele não entenda que esse jogador é importantíssimo para cadenciar o jogo, para dar liberdade para o Gerson não ficar perdido, porque o Gerson corre de um lado, corre do outro, corre de um lado do outro e não sabe qual é a função que tem que fazer. O Pedro vai para um lado, vai para o outro. O Gabigol também não sabe o que fazer. O único que sabe o que fazer é o Bruno Henrique, que ele sabe fazer exatamente os mesmos movimentos porque tem as suas limitações técnicas, porque não é um jogador de dribles curtos, é um jogador de espaço longo para desenvolver velocidade, cruzamento e tal. É o único jogador que você vê que ele sabe o que ele está fazendo porque o Flamengo vai procurá-lo porque é a única coisa que tem. Então, assim, não dá para entender, não dá para entender. O Sampaoli, e aí juntando a imagem, que eu ia chegar na imagem até o final, o Sampaoli não sabe o elenco que tem e não tem controle sobre o elenco. Ele não tem o respeito do elenco, porque se um jogador faz o que fez o Davi Luiz ali no tempo técnico, desculpa. Ô, São Paulo, dá um tempinho aí, deixa eu conversar com o pessoal aqui. Não dá. Aí eu pergunto, e o pessoal do dia a dia do Flamengo? Cadê o Marcos Braz, que não tá vendo o que tá acontecendo? Né? Não tá vendo que lá é o presidente do Flamengo que segura. Pascoal, mas é o presidente. Dos outros, ele já tinha mas é o presidente, é o vice-presidente. Como é que funciona? Você vai ficar preso a ligações políticas porque você talvez queira se reeleger ou queira fazer o seu candidato e você vai prejudicar o time? Não, uma eleição é só... Mas olha, quantos títulos o Flamengo conquistou? O Flamengo tinha a possibilidade de 8 títulos. Quer ver, Pascoal? Uma outra coisa. De novo, vou aproveitar a experiência do Zinho e vou aproveitar a experiência do Silas de vestiário. Quando um vice-presidente, não é diretor, Pascoal, é vice-presidente do Flamengo. Ele está abaixo apenas do Flamengo. Vai no meio do vestiário. Pode parar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Com que moral e qual o respeito que ele vai ter perante os jogadores, Pascoal? Ridículo isso. Como é que você vai cobrar de um jogador? O jogador vira para ele e faz o que fez o Gabigol quando cobrou do campo. Vai sair na porrada com ele porque não respeita mais. Aí ele tem que colocar o respeito na base da força. Porque no tete-a-tete ele já perdeu. Vocês viram a cara do Davi Luiz quando filma? O que o Davi Luiz faz? Entendeu? Sabe, então assim, é muita coisa amadora para um clube grande como o Flamengo. Também. Sabe, não dá. O Sampaoli, se eu fosse o diretor, se depois de 31 jogos, o meu treinador vem a público e fala assim, olha, todas as equipes que dirigi, os jogadores se adaptaram ao meu estilo. Sim. Agora, eu tenho que adaptar o estilo e não estou bem. Depois de 31 jogos, se eu sou o diretor, eu falo assim, vem cá, meu filho, muito obrigado, tchau, um abraço. Tem que ser profissional. Entendi, Que não tem você nem vir para São Paulo com o Sampaoli. Você acha, Pascoal? Eu acho que não vai vir. Depois de uma porrada como essa, porque E alguns jogadores estão esperando que acabe o ano para ir embora. Pedro não quer mais. O Everton Cebolinha, ele já pintou a cara do Everton Cebolinha, tudo em troca do preparador físico dele, que o Flamengo queimou e mandou embora.
Então isso tudo tem um preço. Eu acho que ele também não está preocupado não, viu? Ele tem uma Acho que multinha ele aí, tá- né? Pois é, Queimou isso não, né? também Ele é se outra queimou. coisa, Ele se queimou, né? Cansou, porque é só crítica. E não foi só ele, não. Esse argentino, o português também, que estava no Bahia também, xingaram de boa, ele não gostou. O Lages também, agora no Botafogo também, porque perdeu o jogo do Defensa e Justiça, depois perdeu o jogo em casa para o Flamengo. E aí também estava já querendo ir embora. Ou seja, você não pode ficar apoiado numa multa rescisória ou num e lá na Europa é diferente ou lá na Argentina é diferente. Não, mas o Sampaoli, a gente tem a imagem, vamos colocar de novo, porque essa imagem é muito sintomática do que aconteceu no primeiro tempo, no momento da pausa técnica, quando o São Paulo dominava o jogo com, acho que posso falar com certa tranquilidade, Pascoal? Não, até com os 30 conforto, do primeiro com tempo? conforto. Com conforto. Com conforto. Tá? Aí tem a parada técnica, né? E olha só a diferença. Com sobras. O Dorival tá lá com a prancheta orientando os jogadores. E olha do outro lado do Flamengo, ó lá, Zinho. O Sampaoli tá indo de um lado para o outro e os jogadores conversando ali entre eles. Essa imagem, e aí, Zinho, nós estávamos juntos, eu não sei se você lembra. Falta de comando. Na hora, me veio a final da Libertadores em Montevidéu. Quando a partida vai para prorrogação, os jogadores do Palmeiras se reúnem ao redor do Abel e os jogadores do Flamengo estão conversando entre eles com o Renato de lado. Quer dizer, olha a situação do Sampaoli ali com todos os jogadores de costas para ele, Bruno, Zinho. isso é um acontecimento que vem da semana. A reunião dos jogadores, a comissão Teve isso, não técnica. teve? Os jogadores se reunindo para ter um posicionamento, uma atitude. Isso é uma sequência. O que está acontecendo aí é uma sequência de fatos. Ele sai para o vestiário no primeiro tempo, antes de terminar, dá um chute numa grade. Faltando um minuto. Dá um chute numa grade sem necessidade. O que a grade vai resolver para ele? Fala para mim, o que a grade vai resolver? Isso é destempero, é despreparo, não está preparado. Ele não é um treinador, desculpa, Vilzinho, ele não é um treinador de bom contato. O que ele fez na seleção da Argentina? Os caras deixavam ele lá, ele ia embora sozinho pro vestiário. Ganhando, perdendo, ele não ficava. Pascoal, o Flamengo virou a seleção argentina pro Sampaoli, Pascoal. O que o Davi Luiz fez, Absolutamente nenhum o que o controle. Davi Luiz fez Destruiu. foi exatamente Com ele. o que o Messi e Destruiu. o Mascherano fizeram lá, pegaram a prancheta, fizeram o negócio e tal. Aí ele pergunta se era para colocar o Kun Agüero no jogo, né? Pergunta Dá pra pro ver Messi. muito bem ele perguntando. Ozinho, o que você achou assim da diferença, né, da ascendência que o Dorival tem sobre o Tem que grupo em relação perguntar. ao que o Sampaoli E é aparentemente isso, cara. Tem que perguntar se é pra colocar o jogador ou não. Ele é o treinador, cara. Que bizarro. ou visivelmente não tem sobre o time do Flamengo. Para iniciar um tapa, né, de luva na diretoria do Flamengo, que demitiu o Dorival dizendo que ele não tinha comando. Ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores, mas não tinha o domínio do vestiário, o time não rendia, o time não jogava. E essa imagem poderia mandar para casa de cada um. Ô Landim, vê aí, ó. O Marcos Braz, o Bruno Spindel, todos da diretoria. Porque era para mandar embora amanhã. Isso aí tá escrito, tá escrachado ali, ó. Cara, esse cara aí, a gente não tá mais escutando o que ele tá falando, não. A reunião, durante a semana, isso aí eu já participei, Silas também, Zé Elias também, às vezes a gente pedia pro treinador, pra comissão técnica, deixa a gente ficar um tempinho lá dentro, reta final é a semana, deixa a gente bater um papo que a gente vai um cobrar do outro, e tem gente que fica tímida de falar perto da comissão técnica, pelo menos naquela época. O mundo evoluiu, passou, mudou muita coisa, né? Hoje tá muito mimimi, né? Mas naquela nossa época a gente se reunia pra pancada comer ali dentro do vestiário ali, um cobrando do outro. No bom sentido, tá? Não é agressão física, não. Mas tinha não também, era, Zinho, não, tinha ô, porrada Zé, também. ô, Não, tinha Silas. porrada também. Depois do jogo com sangue quente era pior. Depois do jogo ali, vestiário, aquela atmosfera, o sangue quente. Mas eu tô dizendo assim, aquele papo de semana, né, Zé? Ô, Silas? Sim. Não, fiz a brincadeira. Comissão, diretor, deixa eu bater um papo a gente aqui. Eu não acho que é uma coisa absurda. Tá. Mas o que a gente tem visto ao longo desse período com o Sampaoli é um cara que nunca repetiu o mesmo time e mais uma vez ele mudou o time novamente, né? Foi até ousado, começou com os 3 atacantes, não acho um absurdo isso acontecer, desde que você tenha uma estrutura tática montada para quando esse time tivesse a bola. Ele treinou durante a semana isso, deu a obrigação para cada jogador, não fez cobra do jogador. Ali, aquele momento ali da parada técnica, ô Gabigol, você não tá me dando esse help aqui, ô Pedro, você tem que apertar mais aqui, ô Bruno Henrique, cai, fecha aqui.
Ali é o momento para ele ajustar o que ele treinou durante a semana para botar essa formação diferente. E a gente viu o auxiliar técnico dele de bonezinho, que é filho do cara que agrediu o Pedro, que continua ali, que não adianta, que a atmosfera não fica a mesma, Claro. falando mais do que ele. E os jogadores, que vou te falar a verdade, de repente, às vezes é até melhor mesmo, porque os atletas vão escutar mais os caras experientes do que o cara que perdeu um controle. É um time que não tem estrutura tática, não tem um apetite. Hoje era a decisão do campeonato mais pro Flamengo do que pro São Paulo. O São Paulo, para mim, na minha opinião, estava com mais pegada, com mais vontade, com mais aplicação, jogando mais uma decisão do que os jogadores do Flamengo estavam em casa. Com certeza. Isso passa pelo treinador Dorival Júnior, que eu quero destacar. Em vez de ficar falando do Sampaoli, eu quero me render mais uma vez ao Dorival Júnior, que não faz uma boa campanha no Brasileirão, que foi desclassificado nos pênaltis na Sul-Americana e não perdeu o controle do grupo. E continua com o grupo na mão e que hoje deixa no banco o Luciano e o Rames Rodrigues. Bom, rapaziada, então foi isso. Esse foi o vídeo de hoje, cara. Na boa. Na moral, entre aspas, foi até bom, galera. Foi até bom. Porque se já não tava na cara para essa diretoria, filha de uma mãe, pra não dizer outra coisa, se já não tava na cara, isso aí é um soco. O Zinho foi até educado, falou que foi um tapa na cara deles. Foi um tapa não, Zinho, foi um soco mesmo. Foi um soco na cara, no meio do estômago. É isso aí, galera. O Dorival tem chance de ser campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. Como eu disse, repito, com muito menos ele tá fazendo muito mais. Título inédito pro São Paulo, em cima do Flamengo. Olha como o roteiro, como a vida é. Olha o destino, cara. Que ironia. Que ironia que o destino preparou pra gente. Esse Sampaoli, cara, tem que ser demitido hoje. No máximo amanhã, no mais tardar amanhã. Qualquer coisa, mano, qualquer coisa. Manda ele embora. Sei lá, bota o Felipe Luiz ali na beira do campo. Bota o Felipe Luiz na beira do campo. Qualquer coisa nova é melhor do que o Sampaoli na beira do campo. Mesmo que chegue no domingo, no próximo domingo, e perca, mas pelo menos tentou fazer algo diferente. Agora, vai continuar com o Sampaoli ali na beira do campo? Cara sem comando? Vai arrumar nada. Aí a derrota já é mais do que certa, praticamente. Rapaziada, é isso, vou ficando por aqui, beleza? Dá o like aí no vídeo, deixe seu joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas e com a sua família para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Se inscreve no canal, eu garanto que você vai gostar. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, tá sempre ligadão aqui no canal. É isso, até o próximo vídeo. Tamo junto. Abraço aí em todo mundo e fui!